Então, por favor, não caia em golpe. Não caia em golpe, tá? Não caia em golpe. Tá? Essas pessoas, a que ponto as pessoas chegam atrás de ganhar dinheiro? Isso é o quê? É uma prostituição espiritual, né? Um canibalismo espiritual, conforme... Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, Ariano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e eu sei que você está muito ansioso para saber quando que essas coisas que andam perturbando você, tomando conta da sua mente, né, perturbando o seu juízo, vão deixar de existir. Quando é que isso, aquilo outro vão ter soluções? Essa leitura a gente vai tratar de datas, a gente vai tratar de tempos específicos e vamos falar de direcionamento da espiritualidade. Para tudo tem um tempo debaixo do sol, e apesar de que algumas pessoas dizem que o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo, isso é real, mas a espiritualidade e nós, como somos pessoas afetadas pelo tempo, nós somos temporais, a espiritualidade traz sim as dicas e as datas certas para aqueles que sabem discernir os sinais que ela coloca na nossa frente. Por isso, se você quer aprender a discernir esses sinais, descruze seus braços, suas pernas, feche seus olhos e vamos orar. Vamos pedir a Deus uma bênção e ao seu anjo da guarda a direção. Oremos. Deus Santo, nesse momento único, nesse momento de conexão com esses arianos, que possamos ter paz e que possamos também receber uma chuva de bênçãos na nossa vida. A espiritualidade ela é única, ela é verdadeira e ela cala no fundo das nossas almas, trazendo as soluções no tempo certo, no tempo devido. Nós não precisamos esperar eternamente que as coisas se resolvam, quando confiamos que o Senhor é o grande solucionador dos problemas. O Senhor realmente trará as informações certas, de forma correta, para que possamos desvendar aquilo que precisamos. Derrame sobre nós o seu Espírito Santo e assim teremos as coisas de acordo com a nossa vontade e as nossas diretrizes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço essa conexão firme que aqui está estabelecida, agradeço ao anjo da guarda e declaro aberta a mesa de Áries, mesa aberta para o signo de Áries. Não adianta você se afobar, não adianta você tentar resolver as coisas. Tem um ditado muito bom que eu uso, né? Toda vez que eu fico muito perturbada com alguma questão, por exemplo, eu estava de mudança, eu já me mudei, tá, gente? Já me mudei. Tô na roça. Vamos lá. Toda vez que eu fico muito perturbada com umas situações, por exemplo, estava aqui tentando resolver as questões da mudança, eu sempre digo para mim que não adianta colocar os bois na frente a carroça na frente dos bois, tá? Afobação não adianta, que não resolve nada. E não adianta, gente, resolver um problema criando outro. Eu sempre falo isso. Não adianta se resolver um problema criando outro, tá? O ideal é nós sermos lineares, irmos numa direção só. Mas vamos ver o que a Cigana Esmeralda está falando para você, porque se ela abre sua leitura falando sobre isso, é porque você está sobrecarregado. Você está sobrecarregado de problemas e o pior de tudo, Áries, você não está vendo uma solução à sua frente, você não está vendo uma solução a curto prazo. Você é uma pessoa dominada pelo relógio, né? Você tem tempo para tudo, você tem hora para tudo. E isso é muito angustiante, isso é muito doloroso, né? A gente tem que lidar com tudo a tempo e a hora. Lidar com... como é que eu vou te falar? Lidar com as exigências das pessoas, né? E essas exigências nem sempre são fáceis de lidar, né? Cigana Esmeralda, primeira mensagem para o signo de Áries. Primeira mensagem. A fundo do deck, carta da morte, a transformação, energia de escorpião, energia da água, energia de movimento de emoções,
Aqui, finalizações encerrarão essa espera indevida. Encerrarão essas condições. Aqui é o seguinte, tá? É o incrível tudo ou nada partindo para o final. Isso aqui. Esqueça tudo que você já ouviu a respeito desses assuntos aí, de finalização, de resolução de problemas, tá? Eu já fiz muitas leituras particulares, mais de 130 mil leituras particulares nesses últimos 5 anos, né? Eu não deixo de atender, não. Então eu já vi muita coisa. E a cigana está falando o seguinte para você: o final disso aqui acontece muito rápido. Olha aqui, carta do Cavaleiro de Paus, ó, com a carta da morte, 2 cavaleiros na sua mesa. Existe uma finalização chegando para você, ó, 5 de paus e a carta da Rainha de Ouros. Aqui existe um estabelecimento de uma conduta, de uma diretriz, de uma nova diretriz e uma nova conduta no seu caminho. Aqui você tem que entender que você está recebendo mensagens e direcionamentos da espiritualidade que irão fazer com que você atraia e conserve o que você tem de melhor no seu caminho, o que você tem de mais potencial no seu caminho. E você vai viver uma nova alegria. E essa nova alegria vai te trazer o quê? Uma nova conformação, né? Uma nova conformação. Existe uma reordenação no seu caminho aqui para te trazer uma solução, né? A carta do Cavaleiro de Paus com 5 de espadas e a Rainha de Ouros me fala de você superando uma grande ansiedade, que o 5 de espadas é uma preocupação sem fim. Quando que isso vai resolver? Quando isso vai resolver? O prazo final disso aqui é 7 dias. Cavaleiro de Paus, quando cai na mesa com 5 de espadas, é 7 dias. Mais a carta da morte. Aqui você não tem como escapar dessa situação, tá? Ó, carta da justiça e carta da temperança. Os arcanos maiores que caíram me falam da lei da causa e o efeito, me fala da decisão, me fala da consumação de certos atos. Você está vivendo um momento apocalíptico. Eu não posso esconder de você aquilo que a espiritualidade está pedindo para eu dizer para você. Você está vivendo um momento apocalíptico da sua vida. É um momento de uma grande reviravolta no seu caminho. Tá? Então, senta e espera que daqui a 7 dias você vai ter umas resoluções, algumas questões, tá? Tudo que você aprendeu até aqui para lidar com essa situação difícil ou para resolver essa situação, esquece. Eu nunca vi uma coisa assim na minha mesa. Não vi. Porque assim, ó, é um tudo ou nada que você tem que partir. Se você optar pelo meio termo, se você optar pela temperança, pela justiça, pelo equilíbrio, vamos ter cuidado em tomar essas decisões, você vai perder o fio da meada, como você já tem perdido aqui. Você já não acha, você não concorda comigo que você já tem dado muito tempo ao tempo para resolver essas questões? Tem situações aqui que você já está suportando há mais de 3 anos, você está investindo dinheiro, doando dinheiro, e cadê o retorno? Cadê a solução? Cadê o faz-me rir? Né? Cadê o amufunfo, o aqué, como diz Exu, né? Como diz as entidades, né? O dinheiro que realmente tem que cair na sua mão nunca cai. E você está aguardando, você está investindo. Então aqui é tempo de mudança. Nos próximos 7 dias você tem que botar um ponto final nessas questões. Você tem que botar um ponto final nessas questões. Você tem que aqui entender que ou é você, ou é essa situação que está te trazendo tanta angústia e tanta dor. E escolher por outras pessoas é desistir de si mesmo. É desistir dos seus sonhos, das suas vontades. É
Sabe o que é aqui, ô Áries? É deixar de colocar as outras pessoas na sua frente. É deixar de colocar as situações, de dar mais atenção às situações do que você realmente deveria dar. Aqui é você questionando se você realmente deveria ou não fazer as coisas que você deveria fazer. Então esqueça tudo que você foi ensinado para você. Esqueça os limites que disseram que você tem que ter. Esqueça tudo isso, porque se você não esquecer, sabe o que vai acontecer? Você vai viver no submundo da ilusão. Você vai viver assim, quase chegando lá, quase dando certo. Mas na realidade, nunca conquistando nada e nunca fazendo nada exatamente do jeito que você gostaria de fazer. Você concorda comigo que você vive andando em círculos e quase que uma roda de samsara, né? Uma roda interminável de renascimentos, né? Eu não sei se são os hindus ou os budistas, me falhou a memória aqui agora. Mas a maioria acho que é hindu, né? Porque é bem lá do lado indiano. Acreditam numa roda interminável de renascimentos, a roda de samsara, aonde uma coisa mal termina, uma coisa nunca termina porque ela está sempre se reiniciando. Não vê? Eu edito os vídeos no CapCut, né? Aí quando eu esqueço de limpar a memória do computador, porque o CapCut ele cria uma pasta oculta que guarda ali todos os vídeos que foram editados. Você vai entender por que eu estou falando isso. Calma aí, só um pouquinho. Tem um pouquinho de paciência aqui com a tia aqui, tá? Aí o que acontece? Aí você limpa lá, joga para lixeira do CapCut, mas tem uma pasta oculta no teu computador que ele guarda. Outro dia eu tinha mais de 8 meses de vídeo editado ali. Aí o que aconteceu? Ele já não estava editando mais. Quando ele estava quase chegando no final de completar a renderização, ele reiniciava, porque ele não tinha espaço para salvar. Aí eu tive que sentar na frente do computador, fazer toda a limpeza, né? Reinstalar todo o programa, reiniciar o computador. Aí ele está funcionando lá bonitinho. Aí eu ativei uma configuração que a cada 15 dias ele já joga no lixo, já elimina. Ele não cria mais aquela pasta oculta. Então é isso que você precisa fazer nesse momento. Você precisa esquecer essa abordagem que você tem. Esquecer essas questões. Porque é como se você tivesse se cegado e quebrado os vidros, os espelhos à sua volta, porque você não quer enxergar aquilo mais que está ao seu redor. É como se você, mesmo vivo, você tivesse no cemitério, você vivesse no cemitério, né? Porque essa pasta oculta, na realidade, é um cemitério. É um cemitério de coisas, de arquivos que eu não estou usando mais, que na realidade já eram para ter sido excluídos, deletados. Então é como se você, mesmo vivo, você tivesse optado em viver num cemitério. Porque você está ali se escondendo e insistindo em viver uma vida que não é mais sua. Com medo de enfrentar esses monstros externos. Com medo de permitir que os monstros saiam porque você não sabe lidar com isso. Você não sabe lidar com essas questões. Né? E essa zona de conforto que você acha que você vive, que na realidade é uma zona completamente desconfortável, está fazendo com que você fique cada vez mais cansado, né? Mais esgotado. Então é por isso que a cigana está falando de um tudo ou nada que se cumpre já. Porque você não tem mais tempo a perder. Você não pode esperar mais 3 anos. Na realidade, você não pode esperar nem mais 15 dias. Por isso que ela está falando que o prazo final são 7 dias. Não haverá prorrogação desse prazo. Não haverá.
Porque você precisa seguir a sua intuição, você precisa seguir a sua centelha divina. Porque mesmo num cemitério sombrio, que você insiste em se abandonar, ainda tem árvores e passarinhos que vivem ali. O que essas árvores, esses passarinhos, eles representam? Né? Você está conseguindo visualizar esse cemitério, essas lápides, né? Onde você está sentado em cima de uma, não permitindo que esses monstros, que aquilo que realmente morreu dentro de você, ressurja, para que você não tenha que enfrentar os seus medos e as suas dificuldades, ou que você não tenha que enfrentar aquela coisa assim, ó, é hora de seguir adiante. Cavaleiro de paus, né? Ó, a justiça, ela tá chegando para você e é hora de você seguir adiante. Aí você diz assim, não, mas eu não quero, eu quero isso aqui resolvido. Isso não pode ficar assim, aí você fica insistindo nessa situação, né? Você fica se prendendo numa situação ruim. Eu já contei pra vocês aqui que eu fui demitida em 2020, né? Com a mão na frente e outra atrás, né? Ah, não? Então, só que assim, ó, aí eu tinha 3 anos de casa, fui mandada embora, sem até meu salário do mês. Aí levei 3 meses, 5 meses para receber o seguro-desemprego. Aí a gente começa a fazer sonhos, né? A gente está numa dificuldade tão grande que a gente começa a sonhar. Tem um filósofo, eu gosto muito de filosofia, tá? Tem um filósofo que diz assim, um homem vive sem pão, mas não vive sem sonhos, né? E isso é real. Aí eu comecei a dizer assim, quando eu receber esse dinheiro, eu vou... Poxa, minha geladeira queimou nesse meio tempo. Eu vou comprar uma outra geladeira. Aí meu carro também quebrou, porque tudo vem ao mesmo tempo, né? Nada é... As dificuldades não vêm em parcelas homeopáticas, elas vêm em dose cavalar. Bum! Tudo de uma vez, não é assim? Aí, vou consertar meu carro. Fiquei 4 meses sem carro. Né? Quando o mecânico foi rebocar o carro, a roda do carro estava até enferrujada. Aí, era um Corsinha 2006 que eu adorava. Mas passei tanto sufoco com ele que eu vendi. Vendi ele bem, né? Porque primeiro eu consertei o carro todo. Aí eu peguei... eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Posso te falar uma coisa? Até hoje eu não recebi esse dinheiro. Até hoje a justiça do trabalho tem sido uma tremenda injustiça para mim. Mas vou te falar uma coisa. Você sabia que eu comprei outro carro? Você sabia que o apartamento que eu queria pintar, eu pintei? Você sabia que a geladeira que estava escangalhada eu comprei outra? E à vista? Você sabia que todas as coisas que ficaram pendentes por conta dessa demissão injusta, eu consegui acertar e resolver? Aí eu te pergunto, eu recebi ou não recebi esse dinheiro? Eu recebi esse dinheiro. Eu só não recebi dos meios e das vias que eu achava que eu ia receber. Então teve um momento que eu entreguei para Deus. Teve um momento que uma pessoa virou para mim e falou assim, abre mão desse dinheiro, Alane. Abre mão desse dinheiro porque essas pessoas elas vão pagar. Mas não a você, porque a espiritualidade ela vai pagar você. E você vai receber muito dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro que vai colocar em prática, você vai quitar essas contas todas e você vai resolver as suas questões. Não fica preocupada não, porque a espiritualidade não vai ser injusta com você. E de ter feito, né? Eu recebi eu arrumei um outro trabalho, né? Eu trabalho de design de moda e modelista até hoje, né? Por isso que eu tenho dias e horários específicos para fazer as consultas particulares. Para falar em consulta particular, eu não tenho esses 2 perfis no TikTok que estão bombando aí, tá, gente? Cuidado. Não tenho. Esse perfil não é meu. Não é meu esse perfil. O telefone de contato é 21 99 308 9277. Eu já tenho esse telefone há anos. Lá eu vou te responder, vou te falar com você com mensagem de voz, que é para você saber que sou eu. Então, por favor, não caia em golpe. Não caia em golpe. Tá? Não caia em golpe. Tá? Essas pessoas, a que ponto as pessoas chegam atrás de ganhar dinheiro? Isso é o quê?
É uma prostituição espiritual, né? Um canibalismo espiritual, conforme uma taurina que eu coloquei consulta, onde, acho que tem uns dias já, usou exatamente esse termo. Então, cuidado. Então, é exatamente isso que você precisa entender. A espiritualidade, ela vai te trazer as respostas, ela vai te colocar no lugar as coisas que você perdeu ou que você está em vias de perder. Porque a carta da morte aqui me fala de uma troca, de uma inversão, né? Porque a morte não é isso, uma inversão, e embaixo o rei de paus, ó. Embaixo o rei de paus, tá? E o rei de paus está numa posição assim despojada, né? No trono, um trono de madeira. Então isso aqui me fala de quê? De que uma forma inusitada, você vai alcançar o seu poder. Você vai alcançar aquilo que te é magistral. Você vai alcançar aquilo que realmente é para você. Tire um tempo de folga para você descansar. Porque quando a gente está assim, com muitas coisas na cabeça, muito perturbado, com muitas decisões, querendo tudo para ontem, a gente precisa descansar o nosso corpo físico. Por que, Alane, que a gente precisa descansar o corpo físico? Porque o corpo físico ele é extremamente exigido nessas questões. E imagina um vulcão que está prestes a explodir, né? A ter uma erupção. Aí vem alguém e bota uma enorme pedra em cima. Vamos imaginar isso, né? Será que essa pedra ela vai serrar essa explosão, essa erupção? Ou ela vai abafar essa erupção? Simplesmente vai abafar. Então a larva, a explosão, ela vai sair por outros lados. Então, não adianta você abafar o seu lado espiritual, o seu lado emocional, desculpa. Não adianta você tentar calar o seu lado emocional. Você só vai estar se prejudicando. E nada pior pra gente do que a gente tapar o sol com a peneira. A gente tem que entender as coisas como elas são apresentadas pelo universo para seguir adiante. Então, esqueça tudo o que você aprendeu até aqui. Esqueça tudo. Esqueça todas as leituras de tarô que você já ouviu. Esqueça todos os mantras que você já fez. É hora de você dar um novo caminho para você, tá? Eu nunca vi a espiritualidade falar isso. Você está no momento apocalíptico da sua vida. Ó, 9 de espadas, ó, tá vendo? É assim que você tá. Aí eu te pergunto, quanto tempo você acha que você vai conseguir sustentar isso aqui? Quanto tempo você acha que você vai conseguir se manter? Olha aqui, página de ouros. Aqui você tem que se fixar, é uma ansiedade muito grande com relação aos seus projetos que foram iniciados. Ah, então, Alane, você está me dizendo que eu tenho que botar o pé no freio. Jamais, jamais. Você não tem que botar o pé no freio para resolver essas questões. Não é isso que você tem que fazer. Entendeu? O que você tem que fazer é lapidar as situações. Você está com um diamante bruto na mão que precisa ser lapidado, que precisa ser olhado para chegar exatamente onde você precisa chegar. E aí você vai ser coroado, ó, rei de espadas, ó. Aí sim, é bem interessante isso aqui, tá? 5 de espadas, rei de espadas, cavaleiro de paus e rei de paus. Então, você está no caminho certo, né? A luta continua, companheiros. Você é brasileiro e não deve desistir. E se você não for brasileiro e estiver me ouvindo, não desista da mesma forma. Porque o que me mostra aqui? Me mostra que você está na metade do caminho, do meio para o final. Você não está do meio para o início. Você já andou muita coisa nessa estrada para de repente você, vou desistir. Vou chutar o pau da barraca. Não faça isso. Porque a sua vitória, ela vai ser muito grande. Muito grande mesmo. Carta do rei de ouros com a carta da rei de espadas com a rainha de ouros na tua mesa. Isso aqui é o quê? É a garantia de uma vitória nas suas questões materiais, de trabalho.
naquilo que você está tendo que equilibrar, né? Eu vejo você tendo uma resolução na sua de justiça muito grande, uma justiça em um processo judicial que está parado há muito tempo, uma questão física, uma questão de saúde, que você fica assim, meu Deus, como é que eu vou desenrolar isso aqui? Essa questão é séria, essa doença é séria, né? Meu Deus, me ajuda. E você vai ter uma resposta aqui, né? Existe aqui muita proporção de crescimento. Olha o mestre de luz que você nesse momento precisa acessar. Olha isso aqui. A única coisa que você não pode nesse momento é se entregar ao medo e à ansiedade. Você não pode fazer isso, jamais, tá? Você não pode se entregar ao medo nem à ansiedade. A carta da justiça, Lady Portia, e a carta do Ás de Ouros, que ela pediu para tirar uma carta a mais, né? Porque aqui tá, o número estava par. E a minha mandala, a mandala que eu trabalho, não sei outras pessoas, mas a mandala que eu trabalho é uma mandala de ímpar. Então aqui, ó, Rei de Espadas com Ás de Ouros, sabe? Você vai atrair uma vitória que vai trazer para você oportunidades. Mas primeira vitória que você tem que ter é sobre si mesmo. Você tem que vencer a si mesmo. Vencer seu medo, vencer sua ansiedade, vencer essa situação, essa vontade de se render a essas dificuldades, de desistir. Tá pesado demais, né? Realmente está muito pesado, mas não desista. Não desista, porque tá faltando pouco, ó. Olha a justiça aqui para você de novo. Tá vendo aqui? Não existe justiça que fique que se sustente diante de certas dificuldades que você está vivendo, tá? Eu tô assustada com essas questões aqui que você vai viver num prazo de 7 dias, tá? E olha aqui, ó. Liberdade eterna, Saint Germain. Liberdade eterna, Saint Germain. Tá vendo um raio aqui? O raio da luz violeta? Então, meu amor, é a espiritualidade garantindo para você. Todas as forças no céu e na terra estão se movimentando para trazer para você a realização daquilo que você precisa. Então não tem porquê você, de repente, ficar em dúvida. Cuidado, porque a dúvida ela é a ferrugem da fé. Não deveja. Eu sinto você aqui muito ansioso e muito angustiado. E eu vou dizer para você o seguinte: você tem todo o direito de estar angustiado e ansioso. Porque não foram poucas as dificuldades que você passou. Só não permita que essa angústia, essa ansiedade, tire você a alegria da espera. Né? Pode parecer até estranho, né? A alegria da espera, é a alegria da espera. O que seria isso? É você fazer planos, é você confiar que Deus está do seu lado. É no momento de dificuldade, sabe, Ares, que a gente deve mergulhar, ajoelhar os nossos pés no chão, ajoelhar, botar o nosso joelho no chão, né? A nossa cabeça na terra e agradecer a Deus por estar vivo. Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente tem possibilidade de mudança na nossa vida. A gente só não tem possibilidade dessa mudança quando a gente desencarna. Eu vou marcar aqui você na mesa, porque eu preciso saber exatamente quais são os seus pensamentos, aonde você vai chegar. Eu vou te marcar com a carta do cigano, tá? Mas não é uma questão de gênero, é uma questão, sabe de quê? De você necessitar de uma diretriz única. E você sabe, os homens eles são tidos como quem pensa e as mulheres como sentem. Você já está sentindo muito. Agora está na hora de você começar a pensar mais, para você superar essa ansiedade. Como é que isso vai acontecer, Cigana Esmeralda? Olha a carta da cigana. E a carta dos lírios, tá?
Aqui você tem que seguir os seus pensamentos intuitivos. Às vezes você tem algumas ideias assim, você tem alguns insights que você desconsidera porque você acha que é bobagem. Você tem pensamentos muito criativos, pensamentos muito produtivos, você tem uma imaginação fértil, né? A carta da mulher que é a carta dos lírios, né? E tudo isso assim muito nobre, você tem um senso de nobreza muito grande, de realização, um senso de beleza também muito apurado. Tudo isso trazendo para você a sorte daquilo que você quer, né? A sorte daquilo que você quer. E olha aqui a carta da estrela, ó. Os sonhos se realizando, a esperança, né? A beleza vindo na sua direção. Você está tão desanimado que você já nem acredita que você possa viver alguma coisa boa na vida. Ó, a carta dos jardins, cuidado com a sua vida pública. E carta do dinheiro, ó. Cuidado com a sua vida pública, cuidado com as pessoas que você confia. Cuidado, porque você está tão frágil que você pode se auto-enganar e permitir que uma pessoa que está te trazendo como é que se diz? Um conselho errado, você pode acreditar que essa pessoa está justamente te trazendo um conselho assertivo. Então você precisa criar uma estratégia aqui para sair dessa situação e seguir adiante. E não se iludir com as coisas que as pessoas podem estar colocando no seu caminho. Aqui você não pode se iludir, você tem que realmente estar atento, ó. E a carta da árvore me fala o seguinte, me fala que a estrutura que você quer, a estrutura que você deseja, ela vai levar um tempo para chegar, ela vai levar um tempo para acontecer. Não vai ser de uma hora para outra que você vai conquistar isso aqui, tá? O dinheiro caiu na sua parte negativa aqui. Então você está tendo muitas dificuldades com as suas questões de dinheiro. Mas entenda, ó, a sua vitória vai te trazer outras oportunidades. Às vezes Deus fecha uma porta, mas Ele abre uma janela. Mas a gente fica insistindo, né? Não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, que a gente não vê, né? Aquilo que a espiritualidade está trazendo pra gente. Então é necessário a gente entender para chegar exatamente naquilo que a gente tanto quer. Deixe-o ir, né? Deixe-o ir. É muito difícil desapegar, eu sei disso porque eu sou capricorniana, tá? Então é muito difícil desapegar, mas o desapego é importante. Uma mensagem aqui com a cigana da estrada. A mensagem da cigana da estrada, olha, carta da cigana. Com a carta do vaso de flores secas, tá? Tudo tem uma beleza, tudo. Tudo tem uma beleza, tudo tem uma vitória, ou em outras palavras, tudo tem um lado bom. O que a gente precisa é vibrar naquilo que é bom, vibrar naquilo que é perfeito. Sinceramente, eu espero que você tenha chegado nessa leitura até aqui. Porque você precisa realmente esquecer todas as coisas que você já aprendeu a respeito desses assuntos. A respeito disso aqui, ó. Porque a espiritualidade, ela está trazendo para você um checkmate, onde o prazo final é 7 dias, não vai ter prorrogação. Eu estou chocada com as questões que você vai viver, tá? Porque a espiritualidade está trazendo para você um incrível tudo ou nada, que vai se cumprir já. E você vai ver com seus olhos aquilo que a espiritualidade realmente vai trazer para você. Muito obrigado pela sua atenção. Você já se inscreveu, já ativou o seu joinha aí? Muito obrigado por isso, tá? Até a próxima, tá, Áries? Sustenta, porque Deus não dá desafio que a gente não possa vencer, tá? Muito obrigado por tudo e daqui a 7 dias você vai ver realmente que a sua vitória chegou, com certeza. É uma vitória que vai bater na sua porta, com seu nome e seu endereço. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Obitchar.